Dando início agora ao painel sobre novos instrumentos de combate à corrupção, nesse evento magnífico do Congresso Brasileiro, do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, hoje presidido pelo grande professor Maurício Zocum, a quem agradeço muito pelo convite de poder estar aqui ao lado de grandes mestres nesse painel, parabenizar por ter conseguido manter esse tradicional evento, mesmo que em época de pandemia, e conseguir fazer toda a adaptação para que possamos ter esse compartilhamento de conhecimento na via online, e tenho certeza que vai render grandes debates, e pelo menos de minha parte estou muito na expectativa de conseguir ter um grande aprendizado com a fala dos professores que tanto admiro aqui nesse painel. Não podia deixar de registrar também minha enorme admiração nas pessoas dos professores Celso Antônio Bandeira de Mello e professora Veida Zakaner, que inspiram tantas gerações do direito administrativo, com toda a sua energia e com toda a profundidade que imprimem em todas as suas falas e todas as suas pesquisas. Certamente, professores, os senhores são e serão sempre grandes inspirações e fazem toda a diferença para a contribuição do direito público contemporâneo, tal como a gente tem hoje. Os desafios não são poucos, mas a gente, vendo a trajetória de ambos os professores, vê que a gente é possível, sim, de enfrentar e conseguir avançar na busca de um Estado democrático de direito, tal como a nossa Constituição prevê. Então, para não tomar muito tempo dos senhores, queria começar fazendo uma brevíssima apresentação do currículo dos professores que aqui integram o painel. Professor José Roberto Pimenta Oliveira é mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor de Direito Administrativo também da PUC de São Paulo nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito, procurador regional da República da Terceira Região, coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República da Terceira Região do Ministério Público Federal. Queria também registrar os parabéns ao professor José Roberto Pimenta Oliveira pela belíssima condução na presidência do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro, IDASAN, que ele consegue congregar diversas pessoas de vários estados, dos mais diferentes pontos de vista, demonstrando, sim, de que a academia ela é um espaço democrático de diálogo e que se consegue desenvolver o direito através de um debate amplo, franco de ideias. Dr. Rodrigo Valgas dos Santos é advogado do Espíndola e Valgas Advogados Associados, mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal do Paraná, doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de graduação e pós-graduação em Direito Administrativo da CESUSC, ex-presidente do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, EDASC, e atual segundo vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, IBDA, autor de livros e artigos em revistas especializadas. Depois acho que a gente vai ter oportunidade de mostrar um pouquinho, mas acho que vale a pena registrar desde logo a belíssima obra que o professor Rodrigo lançou, fruto da sua tese de doutorado, Direito Administrativo do Medo, que faz uma belíssima análise sobre a necessidade de uma releitura do que se concebe como direito administrativo sancionador, com base em premissas de direito comparado e experiências no direito brasileiro que certamente vão agregar muito aos colegas. A obra foi publicada pela editora Thomson Reuters, nossa revista dos tribunais, e está disponível já entre um dos livros mais vendidos no site da editora, demonstrando todo o rigor técnico que o doutor Rodrigo imprimiu durante suas pesquisas. Parabéns, doutor Rodrigo. E o professor Rogério Gesta Leal, que vai encerrar esse painel, é doutor em Direito, desembargador do TJ do Rio Grande do Sul, professor da Unisc e da FMP. Queria dizer que o professor Rogério também
inspira diversas gerações, tem estudos sobre improbidade administrativa em matéria urbanística que é referência no tema, além de uma profícua produção com diversos livros publicados, inclusive recentemente na editora Tirano Leblanc. A gente vai ter oportunidade de compartilhar aqui ao final, mas também queria deixar esse registro preliminar da enorme admiração pela produção intelectual e pela gentileza de todos os palestrantes. Só de estar aqui, poder ouvir os professores é motivo de grande alegria, os professores que inspiram com tanta gentileza no compartilhar de conhecimento, que a gente possa ter um debate proveitoso durante essa manhã e que a gente consiga avançar com os colegas. Acredito que, ao final, a gente consiga fazer algumas considerações de pergunta, então acredito que o pessoal possa fazer o compartilhamento no chat das perguntas, e, na medida do possível, a gente vai transmitindo aos palestrantes. Então, para não tomar mais tempo do que já tomei até então, queria começar agora passando a palavra ao professor José Roberto Pimenta. O professor José Roberto tem feito uma belíssima pesquisa em relação à regulamentação dos acordos de não persecução civil, instrumento que veio a ser positivado pela lei anticrime. E se o professor puder nos compartilhar um pouquinho desse conhecimento a respeito, agradecemos muito. Professor, tem a palavra, renovando minha enorme admiração por sua pessoa e por sua trajetória profissional. Bem, bom dia a todos. É uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui nesse painel. Cumprimento o nosso presidente do IBDA pela realização desse 34º Congresso do IBDA em plena situação de pandemia. Coragem e iniciativa marcam a gestão do Maurício e seriedade também na execução, brilhantismo e nos proporcionar esse congresso nesse momento para nós que somos estudiosos do direito administrativo e marcando, portanto, a presença do IBDA nessa reflexão necessária desse cenário pós-Covid. Então, também quero cumprimentar aqui os nossos participantes aqui do painel, a Thaís, o Rodrigo e o professor Rogério, todos com profissionais de altíssimo nível acadêmico em termos de pesquisa, a Thaís pela sua atividade na ESA do Rio, o Rodrigo pela sua atividade de advocacia e pelo recente doutoramento que ele obteve, e o professor Rogério pelo histórico magistral de pesquisa que tem nessa área que é o objeto hoje do painel relacionado com o combate à corrupção. Então, para mim, é uma grande honra poder compartilhar aqui essas reflexões na presença dos três nessa manhã e nesse início de congresso. Também cumprimento todos aqueles que nos assistem e que nos vão assistir no futuro e que certamente aqui vão ter essa possibilidade de dialogar conosco nessa manhã sobre esse tema. E dentro dessa temática dos desafios no combate à corrupção, nós iniciamos aqui com um questionamento relacionado com a forma como a consensualidade, que é o primeiro desafio, a consensualidade ela está presente, ou como ela deve se desenvolver nesse momento de pós-Covid. Então, a minha fala vai focar em um desafio que afeta o sistema brasileiro anticorrupção, que está relacionado com o tema da consensualidade. E vou fazer um corte relacionado com o problema da consensualidade na lei de improbidade administrativa. Primeiro, eu resgato a ideia da improbidade administrativa como um sistema geral e autônomo de responsabilização, que foca na atuação ímproba de agentes públicos e terceiros, pessoas físicas e pessoas jurídicas, previsto na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4, regulamentado por uma lei geral, a Lei 8429 de 92, que de 92 até 2020 foi acompanhada de várias legislações especiais e que chegou aqui em 2020 cumprindo um papel central nesse embate às práticas corruptivas dentro do ordenamento brasileiro. Então, eu vou fazer o corte e vou tratar da consensualidade
dentro desse sistema, com o pressuposto também de que eu entendo que dentro desse sistema se aloca a Lei 12.846, a tão proclamada Lei Anticorrupção, que na verdade é uma lei de improbidade das pessoas jurídicas, ou como diz o nosso presidente Maurício, uma lei da probidade empresarial, também uma excelente designação dada pelo Maurício, e que integra esse domínio, e foi uma última grande, né, alteração normativa recente, de 2013 para cá, na medida em que foi ali previstos os acordos de leniência, e a partir daí, então, o tema da consensualidade ele vem sendo progressivamente colocado no centro dos debates e dos desafios da agenda anticorrupção. Eu quero resgatar a ideia de que nós partimos de uma situação praticamente de proibição total de acordos na improbidade administrativa. Todos nós lembramos da vedação originária do artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade, e nós sabemos que, ao longo, desde essa redação original até a presente data, houve um progressivo acolhimento da ideia de consensualidade nesse fragmento do direito administrativo sancionador, que acompanha também o próprio desenvolvimento do direito administrativo sancionador em outras escalas, em outras instâncias, e que repercute aqui na improbidade administrativa através desse avanço da consensualidade ao longo desse tempo. Dentro desse breve histórico, nós precisamos registrar que a superação ela foi lenta, mas ela foi progressiva. Há marcos importantes, que o primeiro deles é a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, com os acordos de leniência, porque eu considero que integra o domínio da improbidade administrativa, mas também há outros marcos que também são importantes que a gente possa registrar aqui, para que aqueles que nos escutam tenham esse panorama do desafio que nos espera. Nós temos, sem dúvida nenhuma, o próprio Código de Processo Civil, a 13.105 de 2015, nós temos a 13.140 de 2015, que é a lei que trata da mediação. Nós tivemos a medida provisória 703, né, do final de 2015, que tentou resolver um problema seríssimo do acordo de leniência, porque nós sabemos que, quando ele apareceu, ele não havia nenhuma previsão de extensão dos efeitos do acordo de leniência para o domínio da improbidade administrativa. E aí, em razão de toda uma construção sistemática, de todo um debate interinstitucional, um debate com a sociedade, o Poder Executivo editou uma medida provisória que, todavia, perdeu a sua eficácia em maio de 2016, e que, de todo modo, a partir desse momento em que o tema já estava posto, o que nós vimos acontecer logo na sequência foi o Conselho Nacional do Ministério Público, em julho de 2017, aprovar uma resolução, a 179, que previa a celebração de acordo de uma forma geral no domínio da improbidade administrativa, através dos termos de ajustamento de conduta. E aí, então, nesse momento, nós temos a LAC prevendo o acordo de leniência, e nós temos a resolução 179 prevendo os termos de ajustamento de conduta na lei de improbidade, com a previsão ou com a necessidade de que pelo menos uma das sanções, em face de algum acordo que tenha sido proposto, ele pudesse observar essa exigência mínima de uma sanção. E aí, o que aconteceu depois? Ora, aconteceu depois que vários ministérios públicos estaduais ou adequaram ou aprovaram as suas resoluções e seus conselhos superiores, regulamentando essa possibilidade de termo de ajustamento de conduta no âmbito da sua atividade anticorrupção cível, né? E de modo que vários estados fizeram isso ao longo de 2017 e 2018, e ali, até antes do pacote anticrime, o grande problema que se colocava era como confrontar, como saber aplicar o acordo de leniência com o termo de ajustamento de conduta na matéria da improbidade administrativa. Aí chegamos no pacote anticrime, que é a lei 13.964, né? Sem antes também registrar aqui a importância da LINDB, a 13.655 de 2018,
que no seu artigo 26 vai tratar do famoso compromisso previsto na LINDB, no artigo 26, incentivando a consensualidade, e dentro desse espectro de movimento progressivo, nós chegamos à lei 13.964 de 2019, que, né, revogando o artigo 17, parágrafo 1º, dando uma nova redação, cria um acordo de não persecução cível e, no seu artigo 17, parágrafo 10A, prevê uma solução consensual que supostamente seria possível dentro da improbidade administrativa até o final do prazo de contestação, quando as partes poderiam pedir para o juiz a suspensão do processo para verificar, negociar uma possível solução consensual. E, a partir daí, nós sabemos o que aconteceu. Antes da pandemia, houve ministérios públicos estaduais que trataram dos acordos de não persecução cível. A pandemia interrompeu esse fluxo de atividade normativa, e aí poucos ministérios públicos conseguiram aprovar uma legislação, uma orientação, uma nota técnica, e aguardamos agora o pós-pandemia para tentar implementar efetivamente esse modelo de consensualidade dentro desse fragmento do direito administrativo sancionador brasileiro, que é um domínio relevantíssimo, central para a prática e para o enfrentamento da prática de corrupção no Brasil. E aí nós temos, então, nesse momento, né, e eu cito também aqui quem foi os ministérios públicos que passaram a regulamentar os acordos de não persecução cível, ou que se pronunciaram sobre os acordos de não persecução cível. Eu cito o Rio Grande do Sul, né, o Rio Grande do Sul, o Ceará, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, Goiás e Paraíba. Mas também vou dar um destaque ao Ministério Público do Paraná, porque ele foi um dos primeiros a regulamentar o termo de ajustamento de conduta, até mesmo antes do Conselho Nacional do Ministério Público tratar do tema na Resolução 179. E aí, qual é o nosso problema na atualidade? É saber como manejar essas três categorias: termo de ajustamento de conduta, acordo de não persecução cível e acordo de leniência. E, nesse sentido, me parece claramente que nós devemos seguir a seguinte diretriz. Em primeiro lugar, esses acordos podem ser celebrados no âmbito extrajudicial e judicial. Em segundo lugar, acordo de leniência ele tem primazia quando se está tratando do tema de responsabilização dos agentes públicos relacionados com a ilegalidade. Quando nós não estivermos tratando do tema de ilegalidade e responsabilização, só meramente ilegalidade, nós temos ao nosso dispor um instrumento do termo de ajustamento de conduta, que tem uma longa história que vem desde o Código de Defesa do Consumidor de 90 e que, ao longo do tempo, foi sendo sedimentado e consolidado no campo da proteção do patrimônio público e social. Mesmo que Ministério Público e advocacias públicas não sejam os titulares desse interesse, a possibilidade da celebração desses termos de ajustamento de conduta sempre foi defendida, mesmo com a vedação da Lei 8429. E ainda hoje, com o acordo de não persecução cível, eles são possíveis. Eles interferem no cumprimento de políticas públicas, na apuração do cumprimento e descumprimento, e o Ministério Público e as advocacias têm essa possibilidade de usar esse termo. Mas quando nós entramos no domínio sancionatório e o Ministério Público, através de inquéritos civis públicos, passa a investigar as ilegalidades praticadas por agente público e essas ilegalidades atravessam um campo sancionador da improbidade administrativa, aí nos restarão dois instrumentos. E nesse momento do pós-pandemia, eles são mais do que necessários, porque nós estamos percebendo que a pandemia, infelizmente, ela nos mostra que a corrupção realmente não tem limites. Mesmo com pandemia, os casos de corrupção ainda continuam a agravar, incluindo, inclusive, as situações de atendimento à própria pandemia. Então, qual é a principal diretriz? Em um contexto da improbidade administrativa, o Ministério Público o Ministério Público deve, de uma forma geral, dar primazia ao acordo de leniência. Se uma pessoa jurídica quiser celebrar um acordo visando obter algum benefício no domínio da improbidade administrativa, a princípio, a regra é buscar o acordo de leniência.
Porque, a princípio, a regra é verificar e avaliar a possibilidade de obter elementos de prova, novos elementos de prova, e obter uma alavancagem investigativa na prática da corrupção. Esse é um dos grandes desafios dos acordos de leniência, se transformar efetivamente em um instrumento de obtenção de novas informações para desvendar, desbaratar esquemas de corrupção que são praticados e que vão merecer o sancionamento previsto na 8429 e na 12846. Então, falar em acordo e objetivar a colaboração substantiva e processual, seja de quem está sendo investigado ou de quem já foi processado, é falar, portanto, na via preferencial dos acordos de leniência. Se o acordo não tem por objeto este tipo de objetivo de interesse público, se o objetivo dele é excluir, evitar ou abreviar uma demanda judicial, e que não se coloca mais o problema de você aumentar o conhecimento do Ministério Público, da parte autora, sobre os fatos que estão sendo discutidos, seja no inquérito civil público, seja na ação civil pública, aí nós já percorremos o segundo caminho. São os acordos de não persecução civil. Os acordos de não persecução civil vieram exatamente para preencher essa lacuna que existia e que antes era dividida com o TAC. Hoje eu tenho o TAC para resolver um problema de cumprimento de legalidade, hoje eu tenho um acordo de leniência para resolver um problema de colaboração substantiva, porque é material, envolve novos conhecimentos de fatos lesivos, de terceiros relacionados com a corrupção, e não sendo o acordo de leniência e não sendo o caso de termo de ajustamento de conduta, a possibilidade de abreviar ou evitar uma judicialização, ela vai conduzir o caso para a celebração de um acordo de não persecução civil. Então, o acordo de não persecução civil ele veio na legislação para evitar a judicialização. Essa é a ideia principal desses acordos. E é um grande desafio. Como qualquer um deles, né, os três, o acordo de não persecução civil ele está em desvantagem, porque não há na lei, como tem o acordo de leniência, artigo 16 da Lei 12.846, e não há uma regulamentação infralegal, como tem o TAC, que é a própria Resolução 179. O acordo de não persecução civil ele está em desvantagem, porque não tem nem na lei e nem em matéria, nem em nível infralegal, não há uma legislação muito clara. E onde não há claridade, onde não há previsibilidade, eu tenho um problema sério de executar essa política de consensualidade. Então, os desafios que se colocam para o acordo de não persecução civil, para que ele cumpra o seu papel, de efetivamente, como um instrumento de tutela, de prevenção, a prática de atos de improbidade administrativa, ele está exatamente na delimitação da forma como ele vai ser implementado. Então, se eu pudesse arrolar esses grandes desafios, que já estão sendo trabalhados em várias instituições, eu citei aqui alguns ministérios públicos, se eu pudesse pensar nessa ideia de desafios, eu diria que agora o pós-pandemia, uma boa expressão do Rodrigo, né? Uma lei de aumento dos nossos problemas, o pós-pandemia vai exigir muita reflexão em cada instituição, para que essa política consensual ela seja racional. Para que o acordo de não persecução civil não acabe com o acordo de leniência. Para que o acordo de leniência seja mantido, porque o que interessa, como diz a Convenção Internacional contra a Corrupção, é colaboração e desbaratamento de novos esquemas de corrupção. Então, nós precisamos formular uma política consensual com racionalidade. E essa racionalidade dentro do sistema próprio de consensualidade, porque a consensualidade ela busca o quê? Ela busca maior resultado, ela busca eficiência, mas é uma busca de eficiência por resultado sujeita a outros mandamentos, muito caros à nossa escola de direito administrativo brasileira, muito caro a indisponibilidade do interesse público. Então, essa competência consensual está inserida dentro dos limites da competência prevista em lei, está submetida aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, está submetida ao devido processo legal, então está submetida ao princípio da finalidade, não tem como escapar dela,
nós vamos ter que saber dosar em que medida vai ser aceita, qual é a hipótese que vai ser aceita a celebração do acordo, para que eu possa, efetivamente, no caso concreto, obter prevenção e repressão. E aí, né, então se abrem todos os temas e polêmicas que nós podemos tratar sobre o assunto. Em primeiro lugar, se esse acordo vai ter a possibilidade de entrega de prova, se o acordo de não persecução civil ele pode adotar um viés colaborativo, mesmo sem descaracterizar o acordo de leniência. Se efetivamente no acordo de não persecução civil eu vou ter que exigir a admissão de culpa, porque já há uma forte doutrina dizendo que nos acordos de não persecução civil, mesmo no extrajudicial, eu tenho que exigir a admissão de culpa, porque no judicial, quando eu vou celebrar no judicial, a polêmica é maior, porque a ação já está proposta. Eu tenho um problema seríssimo de saber se agentes públicos poderão celebrar os acordos de não persecução civil, se eu posso deixar de aplicar a pena de perda da função pública, em um caso gravíssimo de corrupção, mas que é um caso passado em que eu não tenho mais aqui a questão de novas provas, de novos elementos de prova, mas tenho um fato passado gravíssimo de ato de improbidade que gera perda da função, e aí fica o problema de saber se eu vou poder negociar essa perda da função. Fica um problema seríssimo de eu saber se vou negociar a pena de suspensão de direitos políticos, quando a improbidade envolve agentes políticos. E na medida em que eu tenho uma lei da ficha limpa que prevê expressamente que, cumprida a lei de improbidade, aplicada a condenação de suspensão, em caso de enriquecimento ilícito e dano erário, o que se gera a decisão de um colegiado ao nível de um TJ, Tribunal de Justiça, ou ao nível de um Tribunal Regional Federal? Ora, gera uma inelegibilidade. Então, eu vou ter que saber conviver, eu vou ter que saber interpretar de forma sistemática a possibilidade consensual do acordo de não persecução com essa legislação, a lei da ficha limpa, para impedir qualquer tipo de abalo à credibilidade daquele sistema. Isso para tratar apenas de duas situações, né? E uma terceira, por aqui eu encerro, um outro problema muito interessante para se discutir é até em que medida esse acordo pode ser celebrado. Há quem defenda que esse acordo pode ser celebrado até o último dia em que o trânsito em julgado ocorra. Há quem defenda que não, que é o rigor legal, é até o final do prazo da contestação. Há quem diga que não, que até o momento em que o juiz recebe o processo conclui para a sentença. Há quem diga por aqui é até o momento em que o tribunal, firmando o acordo condenatório, ele se submete às instâncias extraordinárias. Se a gente for pensar em termos de acordo, o certo é que, na medida em que quanto mais cedo o acordo for celebrado, maior o benefício que poderá ser negociado. Quanto mais tarde ele for negociado, menores os benefícios que serão objeto de negociação. Então, o desafio é este: como implementar essa consensualidade dentro dessa trilogia, sem perder a credibilidade do sistema, porque, reconhecendo todo o problema que nós temos do processo e da demora do processo, nós não podemos perder também todas as conquistas que o sistema de improbidade ele apresentou para a sociedade brasileira e que, nesse momento de pós-pandemia, a sociedade novamente vai ser chamada para discutir. Aliás, nós já estamos discutindo. O projeto de lei de improbidade administrativa está no Congresso Nacional. Dia 21/10, o relator, deputado Carlos Zaratini, ele encaminhou o seu projeto substitutivo. E lá nós temos o acordo de não persecução civil sendo discutido e uma proposta sendo apresentada. Então, Thaís, perdão pela fala muito rápida, mas eu acredito que, mantendo o tempo, nós podemos apresentar essas ideias e, novamente, agradecendo a imensa honra de estar aqui neste congresso que está sendo feito em homenagem à nossa querida professora Regina Maria Macedo Neri Ferrari. Muito obrigado. Com você a palavra, Thaís. Enquanto a professora Thaís entra, meu caríssimo professor Pimenta, eu vou tomar liberdade, né, pela sequência, e já adentrar no segundo aspecto que me parece muito importante nesses novos desafios do combate à corrupção. Eu, primeiramente, minhas palavras iniciais, né, são de cumprimento à sua brilhantíssima exposição. Eu sei, professor Pimenta, que o senhor é um dos maiores estudiosos no país
do tema do acordo de não persecução civil, de modo que foi um prazer ouvi-lo, trazê-lo às questões mais candentes, mais importantes sobre esse tema, de modo que agradeço imensamente esta tua contribuição, que agregou, que acrescentou a todos nós, pode ter certeza. E também aproveito já minhas palavras iniciais e começo aqui a cronometrar o meu tempo, né? Primeiramente, para agradecer ao professor Maurício Zocum pelo honroso convite para que estarmos aqui em mais uma edição, né? Agora o 34º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, com tantos e queridos amigos aqui presentes. Meus parabéns ao Maurício. Os desafios para esse congresso foram tremendos, né? Esta pandemia impôs realmente dificuldades grandes, que Maurício soube conduzir a ANAL do IBDA com muita maestria nesses mares revoltos, né? Meus colegas de diretoria do IBDA, meu cumprimento a todos, né? A presença do professor Celso Antônio, professora Veida, que aqui nos assistem também, é uma honra muito grande para todos nós administrativistas, pela consideração, pelo respeito que temos por eles. E os meus cumprimentos, obviamente, a todos vocês, a professora Thais, que já iniciou os trabalhos, está com algum problema de conexão, mas creio em breve já estará aqui conosco. O meu queridíssimo professor Pimenta, que parabéns mais uma vez por essa brilhantíssima exposição, representando o nosso IDASAN, né, o nosso Instituto de Direito Administrativo Sancionador, um instituto que agrega pessoas dos mais diversos perfis e que tanto tem realizado pelo direito sancionador no Brasil, direito administrativo sancionador no Brasil. E também o meu caríssimo professor Rogério Leal. É sempre uma alegria aqui, professor Rogério, estar consigo, dizer da honra de estar aqui, né, aí das plagas rio-grandenses, é uma honra poder estar aqui e dividir esse espaço consigo, meu caro professor Rogério. Não posso deixar ainda de fazer uma breve menção à nossa homenageada, professora Regina Ferrari, querida mestra, dizer que é uma honra, é um privilégio poder estar assistindo, ver o seu belo discurso, ver o belo discurso de Paola em sua homenagem. E ainda na linha das homenagens, meu caríssimo professor Pimenta, não poderia deixar ainda de registrar também essa falta terrível que não faz o professor Paulo Bonavides, né? Acho que nós temos que deixar registrado isso, professor Rogério. Foi realmente uma ausência muito sentida que tivemos na semana que passou, de modo que as minhas homenagens a esse grande mestre, esse grande ser humano do direito constitucional brasileiro. Bem, o tema que me foi colocado, né, agora nesse breve tempo aqui que teremos, de 15 minutos aí para poder enfrentar, 14, já estou descontando um pouquinho do nosso tempo anterior, as inovações trazidas pelo projeto 10887, né? O projeto que foi de autoria do deputado Roberto de Lucena e também a relatoria do Carlos Zaratini, né, que está agora como relator, que trata de inovações, e digo eu, de profundas inovações na lei de improbidade administrativa. Bem, eu faria primeiramente umas considerações iniciais quando nós tratamos de falar em alterar a LIA, para depois passar a uma análise, digamos assim, pontual de alguns dispositivos que, em minha visão geral, já antecipo, são alterações muito positivas, ainda que, obviamente, como qualquer alteração legislativa, sempre há aspectos críticos, sempre há coisas que discordamos, isso é absolutamente legítimo. Primeiramente, eu digo essa dificuldade de se alterar a LIA. Nós temos, assim, todo esse tema que envolve combate à corrupção, que envolve improbidade administrativa. Nós temos uma grande dificuldade no Brasil de fazer um debate sério, sereno, científico sobre isso. Em geral, são debates muito apaixonados, quer pontuados pelos advogados, quer pontuados pelo Ministério Público, pelo Judiciário. Então, qualquer alteração numa lei da envergadura da LIA sempre se vai trazer a ideia de que se quer retroceder ao combate à corrupção. E eu vejo com muito perigo esta premissa geral colocada. Eu acho que a LIA tem dado provas, desde 92, em tantos anos de aplicação, de que ela não está funcionando bem em nosso sistema. Não está funcionando bem. Portanto, de todo adequado que nós possamos pensar em reformular muitos dos seus dispositivos. Finalmente, o parlamento brasileiro tomou coragem para fazer uma alteração na LIA, porque até então se assistia muito passivamente tantas injustiças causadas por esse diploma legal,
não são poucas, são tremendas, e o parlamento brasileiro finalmente resolveu enfrentar o tema. E já era, e há destempo, porque eu penso que a LIA já poderia ter sofrido alterações de há muito. Como disse eu, há aspectos positivos e há aspectos negativos nestas alterações. Nesse ponto, eu vou expor a minha opinião sobre o tema. De modo, meu caríssimo professor Pimenta, meu caríssimo professor Rogério, eu sei que nem todas as opiniões que hei de colocar aqui, ou talvez até a maioria delas, não serão de todo modo harmônicas ao pensamento de Vossas Excelências. Mas a ideia aqui é a gente poder exatamente fazer esse contraponto, fazer esse debate, fazer esta troca de ideias nesse tempo que temos. Bem, primeiro aspecto que nós temos aí, e porque até a razão dessas alterações, né? Muitas delas, sim, tentaram, de algum modo, compatibilizar uma jurisprudência que já vinha no STJ, e muitas das alterações visaram, sim, extirpar alguns excessos da lei de improbidade que não estavam funcionais, eram disfuncionalizantes na lei de improbidade. Aliás, quando se trata também da interpretação e da aplicação da lei de improbidade, nós temos regra geral, eu sei que há exceções, toda generalização é extremamente perigosa, eu estou ciente disso, mas regra geral nós temos uma interpretação que eu tenho denominado interpretação à moda rainha de copas. Ou seja, quanto maior o número de cabeças cortadas, melhor. Esta é a regra que nós temos observado na aplicação da LIA, com honrosas exceções, verdade seja dita. E acho que isso instigou uma reação do parlamento brasileiro. E quais são as alterações? Vou elencar algumas aqui, tanto positivas como negativas, no espaço que tenho aqui de fala. Primeiro, eliminação da improbidade culposa. Se nós formos ver o artigo 9º e o artigo 10 da LIA no projeto de lei 10.887, ele elimina, diz que só pode ser dolosa a prática. Absolutamente correto. Eu não me filio, com todo respeito, obviamente, aos grandes e exímios doutrinadores de improbidade, que agregam a ideia de improbidade à ideia de má gestão, à ideia de maladministration do direito anglo-saxão. Eu penso que má gestão é algo grave, sem dúvida, pode ser, inclusive, punido, sem dúvida, em termos econômicos, você pode ter ressarcimento por uma má gestão, mas daí interpretar-se má gestão como desonestidade, que me parece um conceito fundamental, um certo excesso. De modo que esta eliminação da improbidade culposa, que foi feita essa alteração, digo eu, no artigo expressamente no 9º e no 10, que agora na redação do 9º e do 10 está lá, ó, aqui, constitui ato de improbidade, importando enriquecimento, mediante prática de ato doloso, está expresso agora no 9º, e agora está expresso no 10, qualquer ação ou omissão dolosa, está expresso no 10. Outro aspecto importante, foram excluídas, e já vai tarde, e já vai muito tarde, a violação a princípios. O artigo 11 agora, não mais apenas o artigo 11 da forma aqui redigido, só se houver realmente um efetivo dano ou prejuízo ao erário previsto no 9º e no 10. A violação em abstrato de princípios não seria mais, de per se, improbidade administrativa. Muitos hão de discordar disso, eu sei, né? Meu caro professor Pimenta, que me assiste, certamente discorda desse ponto de vista, mas eu penso que não estava funcional no Brasil a condenação por princípios. A última pesquisa, creio que do Rafael Araripe, que ele está divulgando paulatinamente essa pesquisa que ele fez no âmbito do STJ, dão conta que 46, alguma coisa, 7%, ou seja, quase 50% das ações de improbidade no Brasil são movidas por violação a princípio. Isto é um absurdo. Isto realmente é um absurdo. Porque dentro da vagueza, da dificuldade de você tirar de um princípio uma norma que possa impor uma sanção direta, isto é muito difícil. Tem trazido condenações as mais diversas por violações aos princípios. Sem contar o absurdo, veja bem, que como na atual redação da LIA pode chegar até 100 vezes a remuneração do agente, a violação a princípio, às vezes é melhor enriquecer ilicitamente, às vezes é melhor causar dano ao erário do que violar princípio nesse país. Por quê? Porque até 100 vezes a remuneração, eu certa feita defendi um governador que dava mais ou menos aí quase 2,5 milhões de reais, porque ele foi condenado em 100 vezes por violar princípio. Então, nós temos que realmente ver que esta aplicação no Brasil
da violação a princípios não está funcionando. No mundo ideal, seria muito bonito que realmente a violação em princípio pudesse gerar improbidade. Mas, no mundo real, as dificuldades são bem outras. Eu vou ainda pontuando. Perda da função pública apenas do vínculo de mesma qualidade e sanção. Está agora no PL 10.887, no artigo 12, parágrafo 1º do PL. Eu acho isso de todo adequado. Não tem sentido alguém, às vezes, já aposentado, como já cheguei a presenciar, pessoas aposentadas que ocuparam cargo público posteriormente e vinha a perda do cargo no qual ele se aposentou, vejam bem. Isto não tem sentido, não tem lógica. É uma punição que eu acho que os gregos devem olhar para nós com a pena do ostracismo assim, um tanto embasbacados, porque esta lei ela vai muito além do desejável, dos limites do desejável, de modo que penso que esta limitação é de toda adequada. Acho correto, professor Pimenta, a limitação apenas ao Ministério Público mover ação de improbidade. Eu já vi muitas administrações que sucederam a opositores instrumentalizarem procuradorias para moverem um monte de ações de improbidade para poder perseguir o antecessor. Não tem funcionado bem isso no Brasil, e apesar de ser romântico, de ser bonita a ideia que temos que ampliar o rol de legitimados, isso também não funciona em nosso país, infelizmente. De modo que sou favorável à limitação ao Ministério Público, tal qual está agora no artigo 17 da LIA. Também me parece correta a manutenção da defesa preliminar. É uma fase importante de filtrar demandas mal colocadas, de já preservar, digamos assim, a reputação do gestor público. Só que no Brasil, e aqui há uma certa, com toda a vênia e todo o respeito ao STJ, mas há uma certa responsabilidade do STJ nessa matéria, porque tem entendido, baseado na ideia de pas de nullité sans griffe, que se não há prejuízo, não haverá nulidade, que a ausência da defesa preliminar não implica em nulidade do processo. Ora, qual é o sinal que o STJ passa ao país inteiro quando desistem? Ignorem a defesa preliminar, e é isso que tem acontecido neste país. A defesa preliminar é meramente formal, não tem sido analisada como deveria, e esta é a grande verdade. Impossibilidade, está lá, artigo 17, parágrafo 12, impossibilidade de julgamento antecipado. Chega a ser dantesco. Eu confesso a vocês que é dantesco. Quando nós fazemos uma defesa preliminar, nós já elencamos as testemunhas, nós já dizemos o que elas vão elencar, o que elas vão dizer, nós já fazemos um exercício de atividade já probatória futuro, porque nós sabemos que há uma tendência enorme de juízes em querer fazer julgamento antecipado em ação de improbidade. Isto é um absurdo. Algo desta gravidade que exige, sim, depoimento do réu, por vezes ignorado por ser processo civil, outro absurdo. Então, é evidente que não pode haver julgamento antecipado em uma improbidade administrativa, e é corrente, e é frequente. Se o advogado não fica atento, é julgado antecipadamente, sim, ali de matéria de improbidade, vergonhosamente julgado antecipada. Esta é a realidade. Também a questão também da multa civil, isto foi corrigido, meu caro professor Pimenta, pelo relator agora, porque disse que não poderia passar a multa civil aos herdeiros. Correção, como estava no projeto anterior, que estava mantendo esta inconstitucionalidade. Houve ampliação da pena de suspensão de direitos políticos, lá no artigo 12, inciso 1, para 12 anos. Eu acho excessivo, eu acho que temos que ter, sim, suspensão de direitos políticos. Mas 12 anos é demais, porque um processo, e calculo rapidinho, ora, um processo de improbidade pode durar 10 anos, pode durar 15 anos, isso é frequente, todo mundo sabe. Muito bem. 10 anos, 15 anos. Coloca mais 12 depois. Nós vamos aí para, sei lá, 25 anos. Só que tem mais os 8 anos da lei ficha limpa, que contam depois do término do prazo da suspensão de direito político. Nós estamos falando em 30 e poucos anos. Os gregos estão arrepiados com os 10 aninhos deles. Os 10 aninhos de pena de ostracismo dos gregos devem deixá-los arrepiados. Então, é uma pena que realmente, da modo que é aplicado no Brasil, merece a maior racionalidade, e o projeto de lei não corrigiu essa disfuncionalidade. Acho muito adequado a previsão no artigo 12, parágrafo 5º do PL, do projeto de lei, de apenas multa para questões de menor potencial ofensivo, sem necessidade de aplicação das demais sanções. Isso está lá no artigo 12 do PL, parágrafo 5º. Outra coisa importante, somatório dos valores indisponíveis não pode exceder os limites estabelecidos na inicial. É frequente quando há um litisconsórcio, uma pluralidade de réus em ação de improbidade, que aquele valor
cujo dano se presume, seja disponibilizado de todos, o que chega às vezes a 2, a 3, a 4, a 5, a 10 vezes além daquele valor colocado na inicial, e o projeto de lei procura regrar isso. Ainda que impossibilita recair sob multa civil, isso foi uma inovação interessante, ainda que eu pense que sobre o acréscimo patrimonial, eventualmente poder-se-ia questionar, professor Pimenta, talvez a lei foi além neste ponto, poderia compreender esse valor de disponibilidade, o acréscimo, mas não a multa, que eu creio que também é uma questão bastante complexa, né? Também, e aí o professor Pimenta, depois nos debates, certamente há de dizer a questão também da prescrição contada do fato, há prós e contras nesta questão, mas houve uma alteração no artigo 23 do PL nisso. As questões de competência poderiam estar mais regradas na lei, eu acho que está a faltar esta questão na lei de improbidade, né? Acho que a lei poderia regrar melhor esta questão da competência dos demais ministérios públicos, né? Quando envolvem verbas federais, verbas estaduais, creio que isso poderia ter ficado mais claro. Também foi colocado, exatamente agora, neste projeto, a questão de honorários sucumbenciais, pelo deputado Carlos Zaratini, o relator, sucumbência. Aí, olha, eu vou dizer uma coisa, parece bom, né? Parece que se tiver sucumbência, o Ministério Público há de pensar 2 vezes em aforar uma ação de improbidade. Não vai funcionar também no Brasil, melhor não ter sucumbência. Por que não vai funcionar no Brasil? Bom, primeiro que nós não sabemos até que ponto pode haver uma ampliação dos legitimados ativos da ação de improbidade. Então, vai virar um grande balcão de negócios mover a ação de improbidade se aumentarmos o leque de legitimados, caso isso venha a ocorrer. É um problema. Segundo problema, não duvide nessa história da majestade do erário. Claro que o erário tem que ser defendido, mas há direitos fundamentais, que por vezes tem que estar à frente de questões do erário público. Mas diante desta ideia de majestade do erário que vinga, que reina neste país, não duvide que às vezes se mantenha condenações em ação de improbidade só para não ter honorários de sucumbência para o réu. Não duvide. Então, assim, eu penso que não é desejável que nós tenhamos condenação em sucumbência nesta ação. E como bem disse meu caríssimo professor Pimenta, e vou para o finalmente, porque eu quero ficar rigorosamente nos 15 minutos, também o artigo 17b estabelece agora acordo de não persecução civil, 17b, regrando uma série de questões, inclusive questões que tinham sido vetadas no pacote anticrime, que agora retornam com maior detalhamento, inclusive, de modo que isso dará aí uma farta, digamos assim, matéria para a discussão de todos nós. Seriam estas, em 15 minutos, as colocações iniciais que gostaria de fazer sobre o tema e também querendo ouvir, certamente, outros aspectos que serão trazidos aí pelos meus eminentes e queridos colegas, professor Zé Roberto Pimenta e professor Rogério Leal. Eu pergunto também, já que finalizei a minha exposição, meus caros colegas, se a professora Thaís já conseguiu resolver aqui o seu probleminha de conexão. Caso contrário, eu vou tomar a liberdade de passar a palavra ao meu diletíssimo professor Rogério Leal, pelo prazo de 15 minutos, para que também possa fazer as suas considerações. Seja muito bem-vindo, meu querido professor Rogério Leal. Aos estimados e queridos amigos de painel, José Roberto e Rodrigo, também a Thaís, uma pena que houve esse probleminha aí, mas está conosco, seguramente, em seguida retorna. Quero agradecer o convite, como sempre, feito pelo Congresso, na pessoa do estimadíssimo amigo. Estivemos há pouco ainda juntos, essa semana, numa webinar muito interessante sobre a reforma da administrativa proposta também pelo governo federal, ao Maurício, querido amigo, e saudar todos os participantes desse evento, que já é uma marca registrada, não é, do direito administrativo brasileiro, né? E o faço na pessoa do sempre mestre, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e o meu dileto e professor Romeu Bacelar, do Paraná. Bom, e dito isso, e é interessante um evento dessa natureza, porque ele consegue agregar uma série de perspectivas sobre temas tão candentes, que estão na agenda permanente, praticamente,
dos debates jurídicos nacionais e até internacionais, né? E digo isso porque eu vou em direção oposta aos meus queridos interlocutores aqui, academicamente, óbvio, falando, né? Sobre perspectivas epistêmicas um pouco distintas, bastante distintas até. Eu quero trazer alguns elementos de consideração sobre esse tema em especial, e daí a interrogação sobre se efetivamente, em face da legislação vigente, não é? Se nós poderíamos acolher com tranquilidade a tese recentemente sustentada pelo Supremo Tribunal Federal da prescritibilidade ou imprescritibilidade da intenção de ressarcimento, de reparação dos danos provocados ao erário em face de atos ímprobos praticados por agentes públicos e os seus consectários, né? E a minha posição já é conhecida um pouco, tenho escrito um pouco sobre isso e tenho julgado sobre essa matéria também aqui no Rio Grande do Sul, não é? A de que efetivamente nós temos um grande problema aí, que a meu juízo remonta a questões conceituais de natureza estruturante da administração pública, dos bens e dos interesses indisponíveis com que ela trata, que ela opera, e, mais do que isso, trata também de perspectivas de natureza muito mais estatal, de soberania e de perspectivas sociais e de Estado que envolvem a matéria, não é? E digo isso com base em alguns argumentos assim que eu queria trazer aos colegas, dividir com os colegas, né? O primeiro argumento é este sobre a concepção que vamos ter. Qual é a concepção que vamos ter de patrimônio público, de erário público, de interesse público e de interesse e gestão pública desenvolvida pela administração pública? Essas questões que me parecem que deveriam ser melhor cotejadas e enfrentadas e que, desastradamente, com todo o respeito que merece as decisões jurisdicionais que têm que ser cumpridas ou recorridas, não é? Desastradamente, ao meu princípio, já há tempo, no mínimo desde 2008, já explico por que as cortes superiores, a meu juízo, não têm olhado com a devida atenção esses elementos necessariamente constitutivos do debate sobre a proteção da probidade administrativa, da moralidade pública e das declinações que isso implica no âmbito do erário, do patrimônio e do interesse indisponível do Estado, da sociedade que a administração pública representa por mera atividade oficiosa de governo. Tá? Eu queria, portanto, discutir isso a partir de uma perspectiva um pouquinho anterior, que é a perspectiva do Estado Democrático de Direito, que é a perspectiva constitucional desse Estado Democrático de Direito, e sobre a perspectiva também constitucional, democrática de direito dos bens, interesses e patrimônios que estão em jogo, e, a meu juízo, ameaçadíssimos com esse processo neoliberal de flexibilização da tutela de questões dessa natureza. O Supremo Tribunal Federal, nesse recurso 852475, que é o tema que tratou recentemente da questão que nós estamos envolvendo, né, 897, ele trouxe, a meu juízo, razões de justificação e de fundamentação muito deficitários, resultando na tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, que, aliás, isso se projeta e foi definitivo para a projeção no projeto de lei que o Rodrigo acaba de fazer referência, a meu juízo também com muito mais déficits e problemas do que soluções, por conta dessa perspectiva filosófica e epistemológica que estou adotando aqui, que há ainda, por mais que tenhamos ondas comprometedoras dessa perspectiva, há ainda um princípio de Estado e de sociedade que essa Constituição quer garantir, quer preservar, um princípio de bem público, de interesse público indisponível e soberano que essa Constituição quer garantir. Há riscos seríssimos, a meu juízo, nessa perspectiva, quando tratamos o tema
especificamente da Lei de Improbidade Administrativa, olvidando-se um pouco sobre o que ela quer alcançar e proteger, que é a probidade, que é a moralidade e os seus consectários, que nós temos visto diariamente, particularmente no que diz respeito à depredação desses interesses por atos atentatórios a bens e interesses dessa natureza envolvidos, por atos dolosos, sim, e muitos marcados por negligências e imprudências, e por irresponsabilidade de gestores que, por atividade pouco atenta, por dever de atenção absolutamente comprometido, deixam de gestar a coisa pública como se delas fossem proprietários, fossem titulares exclusivos, quando, na verdade, isso não acontece, quando, na verdade, eles têm, lembrando as sábias palavras sempre do mestre Celso Antônio, tantos poderes de gestão porque têm deveres a cumprir. E esses deveres estão fragilizados nessa perspectiva de flexibilização, ao meu juízo, irresponsável do patrimônio e do interesse público envolvendo essa matéria. O que nós estamos fazendo desde 2008, quando o Superior Tribunal de Justiça já dizia que, com base no artigo 11 da LIA, só poderia se configurar atividades de agentes públicos como ímproba se ali estivesse caracterizado ou culpa gravíssima ou dolo efetivo. Desde 2008, lembro de decisões do ministro Luiz Fux, à época, para cá, nós temos construído uma leitura da Lei de Improbidade Administrativa, fragilizando a sua base de sustentação matricial, que é a probidade, a moralidade e as suas consequências objetivas quando defraudadas por atividades de agentes públicos, seja marcada por dolo, por má-fé explícita e dirigida a tal fim, seja marcada por irresponsáveis comportamentos de gerenciamento do interesse público por negligência ou por imprudência. Nós temos fragilizado a proteção da probidade e da moralidade com essa perspectiva. Porque, mal ou bem, ainda retomando as lições de Oswaldo Bandeira de Mello, o exercício da atividade pública não é bônus, é ônus, é munus. É função que está regrada por princípios e diretrizes constitucionais, por regras infraconstitucionais absolutamente objetivas, que impõem o respeito à permanente atenção, o permanente monitoramento de gestão pública marcada pela probidade, pela ética, pela seriedade, pela prestação de contas. E o gestor público, se tem algumas deficiências no que diz respeito à formação técnica ou de conhecimento para o desenvolvimento desse mistério, com base nessas orientações, que busque a orientação e assessoria necessária, porque isso é ônus do administrador público. Me parece que nós estamos aqui correndo um risco muito grande de transformar a gestão da coisa pública, a gestão da república, numa aproximação muito perigosa e pouco criteriosa da gestão de interesses privados, da gestão de interesses que muitas vezes são disponíveis, são passíveis de deliberação. E isso se aplica, por exemplo, por esse acordo de não persecução civil também, com base em que critérios? Com base em que princípios? Qual é a estatura e o nível de proteção do interesse público nessa relação? Quem estabelecerá os juízos de conveniência e de oportunidade para uma ou outra atividade? Isso aconteceu, ao meu juízo, aqui, no caso do reconhecimento, no primeiro momento, pelo Superior Tribunal de Justiça, que, aliás, alterou o seu entendimento jurisprudencial ao longo do tempo, porque dizia o Superior Tribunal de Justiça que, e o próprio Supremo, em decisões de Lewandowski, há um pouco tempo atrás, que, efetivamente, esta vírgula, ali no parágrafo 5º do artigo 37, ressalvando a imprescritibilidade dos danos provocados ao erário, eram, sim, observadas em decisões pretéritas e até recentes desses tribunais superiores. Mas nós temos aqui uma onda de mudança paradigmática do tratamento da coisa pública, do interesse público, do bem público, que é bem de Estado, que é bem da sociedade, que é bem, na verdade, das instituições republicanas e democráticas representativas. E que agora já começam a entrar num campo bastante sinuoso, pouco claro, arenoso, de aproximação à ideia de passíveis, todas essas questões, de negócios jurídicos, de consensos, de acordos consensuais,
mas quais as bases diretivas, vinculantes das possibilidades desses acordos? Até podemos dizer que tem, claro que tem, aqui e acolá, mas há uma cultura de flexibilização perigosa desses processos. E digo mais, essa perspectiva, até preparando já o nosso trabalho para publicar aí no âmbito do Congresso, não é? Eu tenho destacado essa preocupação. Nós temos que distinguir, no âmbito da probidade, da moralidade, que parece que perdeu força no tratamento da LIA. Parece que a probidade e a moralidade perderam força sobre os impactos que tem sobre atos que provocam danos ao erário, dando lugar para questões de inadequação de gestores pouco atentos, exigindo-se culpa gravíssima para a configuração de violação de princípio. Mas é óbvio que o princípio constitucional, este que informa as ações da administração pública, tem uma textura aberta, e tem que ter, porque é da natureza morfológica e constitucional dos princípios, que tem uma certa elasticidade, um certo componente de abertura passível de ser densificado materialmente em face das diretrizes que eles perseguem. É isso que diz o princípio. Isso vem das lições de Dworkin, de Alex e de tantos outros pensadores da teoria do direito. Não, de Canutilho, não há muita dúvida sobre isso. Agora, quando vamos dizer que é preciso que o administrador faça uma força, que o administrador público, para ser considerado ímpro, faça uma força tremenda para violar esses princípios a ponto de ser alcançado pela tipificação de improbidade do seu comportamento, dizer isso significa, inclusive, retirar força dos princípios, força vinculante dos princípios. Porque aí fica fácil. Qualquer atividade ímpar de administrador aqui e acolá vai ser justificada com base na falta de capacidade, na falta de inabilidade, que, aliás, é um argumento utilizado de 2008 para cá pelas cortes superiores do agente público. E ele não pode ser culpado por isso, porque foi negligente, porque foi imprudente, e com isso causou danos seríssimos à administração pública. Ele não pode ser responsável por isso. Bom, mas se ele não pode, quem será? Onde é que está a segurança jurídica do Estado? Onde é que está a segurança pública do Estado e do interesse da comunidade? Onde é que está a proteção da moralidade e da probidade que se viu desfalecida numa perspectiva de flexibilização dessas regras de controle e de monitoramento? As atividades de gestão pública não são do governante. As atividades de administração pública não estão liberadas para o administrador público, porque são atividades de Estado, são atividades que prestam conta à sociedade. E, portanto, desvios de comportamento e de conduta, seja por dolo ou por culpa, que gerem efetivamente violações e depredação desses interesses, precisam ser apuradas e responsabilizadas. Nós já estamos falando de capacidade, e o projeto de lei refere isso, nós já estamos falando de menor potencial ofensivo do dano provocado ao erário pela ação da improbidade. E quando dizemos isso, esquecemos o seguinte: bem, então a lesão à moralidade pública e à probidade pública e à ética pública já não tem nenhum conteúdo objetivo a ser defendido. Porque qual é a... E isso podemos associar à corrupção. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes, como relator deste recurso, associa muito improbidade à corrupção, e aqui nesse painel também o fizemos, e concordo plenamente com isso. Mas aí nós poderíamos dizer o seguinte: é possível aceitar uma corrupção de menor potencial ofensivo? Ela é menos danosa. A corrupção em si, ela não detrata, ela não atinge as instituições republicanas, ela não atinge a natureza proba de moralidade e de ética da própria ação administrativa? É óbvio que sim. Então, me parece que, estimados e queridos amigos, fazendo um contraponto a este painel, me parece que nós estamos perdendo um foco importante, que é o foco de que bem jurídico, de que interesse jurídico constitucionalmente conformado está em jogo. A que ponto nós vamos chegar desprotegendo, tirando as blindagens protetivas tão importantes de séculos e séculos de debate que foram construídas e alçadas desde a modernidade a este âmbito, a este universo que é da comunidade, que é da comunas, e não é do governante. Negociar isto, a que ponto? Consensualizar isso, a que custo? Esses são temas que, efetivamente, me parece que deveriam estar na ordem do dia para o nosso debate. Encerrando aqui o meu tempo destinado. Muito obrigado.
Imagine, muito obrigado, professor Rogério Leal, que brilhantemente defende o seu ponto de vista, coloca questões absolutamente instigantes para todos nós. E me permitam aqui, diante do problema de conexão que Thaís teve, eu tentarei aqui, dentro do possível, fazer um papel de mediar aqui os trabalhos, um pouco para a minha infelicidade, porque eu também queria debater com vocês, e a gente, quando media, tem que ficar assim, um pouco mais comedido, né? Mas, dentro dessa proposta de tentarmos aqui, aí podemos, inclusive, abrir os microfones para que a gente possa, a partir de agora, ter um diálogo um pouquinho mais franco, mais aberto de ideias. Eu inicio aqui umas pequenas colocações que me parecem importantes, enquanto as perguntas estão a chegar aqui, mas eu pediria que fosse possível, professor Pimenta, começaria consigo sobre o seu tema, de forma muito taquigráfica, muito pontual, em face das perguntas que temos aqui. Eu lhe colocaria três questões que me parecem importantes, né? E creio que todas elas são bem do seu conhecimento, são do seu trânsito, da sua profundidade do conhecimento do tema. Primeiro, por exemplo, essas situações, a partir do acordo de não persecução civil, ações que já estavam em curso antes mesmo, seria possível, nós temos que considerar essas situações de transição, de ações já movidas, e o que essas instruções normativas dos ministérios públicos, que eu sei que é um exímio conhecedor, estão a dizer dessas situações de transição. Como o Ministério Público, essa seria uma primeira questão. Como também o Ministério Público, eminente professor Pimenta, está vendo esta questão também do acordo firmado por outros legitimados, como, por exemplo, o ente lesado, né, a Fazenda Pública, né? Qual vai ser a posição do Ministério Público sobre isso? Eu teria várias outras perguntas, né? A questão de compartilhamento da prova, como fica caso não haja, mas vamos pegar esses dois pontos só para lhe ouvir, digamos assim, de forma bastante pontual, e depois já passo um questionamento para o nosso eminente professor Rogério Leal. Então, no primeiro ponto, em relação às ações de improbidade em curso, todas as orientações que foram produzidas por esses 5 ministérios públicos, inclusive a nossa do Ministério Público Federal, parte da ideia de que as ações em curso poderão ser objeto de acordo de não persecução civil. E aí, portanto, eu apenas reitero aqui as palavras muito, muito claras, em uma posição muito firme do professor Rogério, de que o maior problema está em até que limite, né? Em que casos nós vamos exercer essa ampla discricionariedade. E também há um outro ponto importante, que se de um lado eu vou ter advocacias públicas e ministérios públicos propondo e celebrando o acordo, eu vou ter o judiciário homologando o acordo, porque nós estamos falando de ação judicial. E aí também entra o tema delicado de saber qual é o ponto de controle do Poder Judiciário quando ele vai exercer a homologação do acordo. Se ele pode recusar ou não pode recusar, se é só questões de legalidade ou questão de mérito, na medida em que a demanda toda está judicializada. E, portanto, o judiciário ele deve exercer o seu papel. Ainda em relação à segunda questão, também de forma pontual, o Ministério Público, nessas resoluções, em todas elas, se parte da ideia da regra do microsistema de tutela coletiva, de que todos os entes que têm a titularidade de postular através da ação civil pública, e a ação de improbidade é uma espécie de ação civil pública com escopo sancionatório, todas essas entidades elas detêm também a legitimidade para celebrar o acordo. Então, nesse sentido, né, nenhum Ministério Público se posicionou favorável a essa regra que contém no projeto de lei substitutivo que foi apresentado agora, no dia 21 de outubro, mesmo, né, conhecendo a gravidade das situações que foi aqui declinada pelo professor Rodrigo, de que há propositura de ações por advocacias públicas com um viés claramente político, de perseguição política. E nesse aspecto, né, o Ministério Público entende que uma possível solução seja
um juízo mais rigoroso de admissibilidade da ação, quando a ação tomar essa feição. Então, respondendo pontual, os outros colegitimados têm a possibilidade de celebrar os acordos e, no projeto de lei atual, é previsto que, se o acordo de não persecução versar sobre o ressarcimento do dano, o órgão lesado tem que ser consultado e ele tem que anuir. Essa é uma crítica que nós fazemos do Ministério Público, porque o atual projeto de lei ele exige a anuência da Fazenda Pública, praticamente, porque a maioria dos casos vai haver algum tipo de dano, né, provocado pela improbidade, e aí ele exige a anuência da Fazenda Pública ou do ente lesado. Então, com essas considerações, devolvo a palavra. Rodrigo, muito obrigado pelas questões. Imagina, meu caríssimo, um prazer. E com você entrou realmente de forma muito adequada em todas essas questões, muito candentes, intrigantes que nos são suscitadas. Eu vou pela ordem agora das perguntas, já temos aqui a pergunta aqui, que inclusive me é dirigida pessoalmente, do Paulo Dutra Vieira, diz: professor Rodrigo, o servidor aposentado goza das vantagens previstas para o cargo, mesmo ele estando aposentado quando se tem decisão devido demora e ou tempo do processo, a qual determina a perda do cargo, a exclusão do serviço público. Não seria correto ele perder as vantagens do cargo, mesmo estando aposentado? Bom, eu, de certa forma, já expus um pouco sobre isso. Eu penso que esta perda de função aqui há uma complexidade, porque nesse caso, inclusive, já teria havido aposentação, já não haveria um vínculo ativo com a administração pública. Eu penso não poderia isto afetar esse regime previdenciário desse servidor, se ele já estiver aposentado, é o meu modo de ver. E penso, como já disse, que esta pena ela aplica-se à função pública que esteja sendo exercida no momento. E mais, penso quando ela está ainda na ativa relacionada àquela função que deu causa à ação de improbidade. Eu sei que há posicionamentos diferentes no tocante a isso dos colegas, mas é como eu me posiciono, especialmente porque aqui haveria uma mudança de vínculo, não mais, já haveria um outro vínculo previdenciário com o Estado neste caso. E ao professor Rogério, tem uma pergunta aqui também, professor, e também posso indagar o professor José Roberto Pimenta também, que diz: a busca pelo consenso, professor Rogério e professor Pimenta, diz lá, a busca pelo consenso, antes mesmo da proposição de ações de improbidade administrativa, não seria um caminho benéfico para evitar o desenfreado ajuizamento dessas ações no pós-crise, considerando a ausência de diretrizes nacionais no enfrentamento da pandemia? Quais requisitos / critérios os senhores entendem ser imprescindíveis para que ocorra o efetivo acordo? Eu passo a palavra, primeiramente, ao professor Rogério Leal para fazer as suas considerações. Bem, nós temos uma experiência em andamento na área do processo penal, que são os acordos de colaboração premiada. Não é? Ele já tem nos dado algumas lições sobre aspectos positivos e negativos da gestão desse negócio jurídico processual, tá? Inclusive sob o aspecto do aprimoramento dos critérios distintivos e demarcatórios das suas próprias possibilidades. Estando aí o judiciário, me parece que isso vai se projetar para as possibilidades pode se projetar, ou até se deveria se projetar, para a possibilidade de consensualização de não persecução civil no campo da improbidade administrativa, é um bom parâmetro. As lições que os acordos de colaboração têm construído. Não é? Claro, com os acertos e erros que são normais em qualquer instituto dessa natureza, que, na verdade, atinge a estrutura e a funcionalidade da dicção jurisdicional ou da decisão judicial, né, sobre essa matéria. Então, nós temos que entender isso, quer dizer, pessoalmente, no âmbito da improbidade administrativa, eu vejo isso com Grano Salles pela seguinte razão: os bens jurídicos alcançados, insisto com isso, eu não tenho visto esse debate. Agora, um pouquinho, algumas críticas aqui a colar sobre o tema do novo PL, aí, sobre a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, que, a meu juízo, é muito ruim, em termos gerais.
Mas a percepção que eu tenho é a seguinte: as diretrizes que devem estar presentes devem ser as diretrizes de preservação, proteção, tutela diferida da estatura diferenciada dos bens jurídicos envolvidos. Porque o que nós temos que entender é que os danos, as consequências envolvendo o agente, o patrimônio e interesses da administração pública lesionada e eventuais terceiros ainda envolvidos, eles são todos consequências de um problema anterior, que é o problema da moralidade e da probidade rompida. Nós temos que ter em mente a finalidade da legislação, a primeira e última, que é essa. Ali não é uma legislação de penalização somente, ou prioritariamente. Não é uma legislação sancionadora na sua modelagem estrutural. Ela é uma legislação de evitação, de evitar, de prever. Esta é a perspectiva de legislações dessa natureza. Não é? Diferente de legislações que atentem para outra perspectiva, que é a curativa, a da responsabilidade ressarcitória, tão somente. Mas, professor Rogério, me permita provocar, porque o mediador tem que provocar, né, professor Rogério? Mas não estamos a ver aí excesso nas ações de improbidade. Eu menciono o caso do prefeito dançarino, que foi dançar com uma cantora sertaneja lá no forró, e aí, ao dançar, foi dito que a publicidade é promoção pessoal indevida e houve uma ação de improbidade, por exemplo, contra ele, ou folhas de papel timbrado, ou situações as mais diversas. Rodrigo, é óbvio que é excesso. Veja lá, professor. É óbvio que é excesso. É óbvio que é excesso. Mas há excesso em tudo. O que eu quero dizer é que, em nome do excesso, nós não podemos flexibilizar tanto, porque aí se desprotege. É como se o excesso, aqui e acolá, justificasse mecanismos, ferramentas e iniciativas de desproteção de um bem jurídico que está sendo colocado quase em pé de igualdade com o bem privado. O que nós estamos fazendo com as reformas da LIA e as interpretações jurisprudenciais da LIA, claro que respeitando as opiniões distintas, óbvio, é equiparando os bens que são tentados proteger pela LIA a bens privados, a interesses privados, cujo nível de flexibilização negocial é muito maior, como se fossem disponíveis. Aí eu pergunto, quem é que... E o dano provocado ao erário? E erário aqui como conceito não só de cofre público, porque a legislação também faz a distinção entre erário e patrimônio, que é uma distinção complicada, mas e o dano provocado ao Estado e à sociedade? Porque o que a LIA quer proteger não é o dano provocado à administração pública do João, ou do Pedro, ou do dançarino. O que a LIA quer proteger é o dano provocado ao Estado, à sociedade. É dano de Estado. Então, essa perspectiva, ao meu juízo, está submergida no debate. Daí a minha posição nesse sentido. Mas, perfeito, muito bem colocado, professor. Antes de eu passar a palavra ao professor José Roberto Pimenta para responder essa instigante questão também, eu pergunto, mas será que mesmo assim, ainda que queremos proteger a probidade, queremos proteger o Estado, em suas palavras, de forma muito precisa, como colocou, né? Será que nós não estamos digamos, a arrefecer demais o modo de enquadrar normativamente a LIA? Ou seja, por exemplo, a questão do dano em ré ipsa pelo STJ, nem precisamos chegar em exemplos muito assim criativos, né? O dano em ré ipsa é um bom exemplo, né? Que é bastante frequente. Será que nós não teríamos aí, digamos assim, ou o gestor que simplesmente assina uma licitação, homologa uma licitação, que ele presumia fase licitatória tinha sido adequada e se verifica que houve alguma irregularidade, ele é punido na prática? Professor Pimenta, será que essa minha perspectiva, talvez um pouco diferente, ela está um pouco assim, digamos, ilusória, ou será que a realidade é outra? Não, eu acho que as duas perspectivas, tanto a do professor Rogério quanto a sua, professor Rodrigo, elas devem ser devidamente estudadas e consideradas do ponto de vista científico. Em relação à fala do professor Rogério, eu também entendo que, como qualquer modelo sancionador, para que ele funcione, esse sistema tem que combinar uma dose equilibrada de prevenção
e de repressão. Então, não é possível fragilizar o sistema a ponto de que ele não cumpra esse objetivo de prevenção geral e de dissuasão. Então, há necessidade de que, por isso que antes de se conduzir pela onda do pragmatismo, nós tivéssemos a clara consciência da relevância da forma como ali vinha funcionando e vinha cumprindo com o seu papel de repressão. Então, esse é um primeiro aspecto essencial. A guia ela não pode ser banalizada nem na punição e nem na prevenção, através do consenso. Em segundo lugar, como disse, ainda seguindo aqui a fala do professor Rogério, se nós formos adotar mesmo para valer o problema das consequências práticas da corrupção em um acordo, se a gente for pensar, por exemplo, agora em desvio de recursos públicos de uma contratação de Covid, como é que eu calculo o dano? Alguém pode me dizer, não, o dano é o valor que foi pago pela contratação. Sim, mas não é só esse o dano que foi produzido por essa corrupção. Qual foi o dano gerado por quem deixou de ser atendido, por quem precisava daquele equipamento ou daquele bem pelo qual o poder público iria prestar o serviço de saúde pública, que agora é essencial nesse momento da pandemia. Então, a gente costuma falar, né, professor Rogério, de dano social, né, que não se confunde com dano moral coletivo, tá? Não estou me referindo a isso. Estou me referindo a algo mais ainda, mais grave, que em termos de pragmatismo, em termos de consequência prática, a gente não enxerga. A gente não enxerga sequer o custo do processo, a gente não sabe no Brasil sequer qual é o custo do processo para eventualmente medir e eventualmente dizer que vale a pena não ajuizar uma ação, vale a pena extinguir uma ação. Então, se a gente for levar muito rigorosamente a adequada interpretação, né, a gente teria que chegar a esse ponto, né, de análise empírica para realmente pensar em um modelo completo, né, em um modelo completo em que eu tenho, por um lado, a proteção do patrimônio público e de todos os bens jurídicos que foram lesados pela prática de corrupção. Agora, o problema, e aí vem a consideração do professor Rodrigo, o problema é que realmente a gente se encontra num momento em que o Estado está acuado. O momento em que o Estado ele vai sendo, digamos assim, ele vai sendo desestruturado. Nós estamos perdendo uma ideia de Estado e de estruturação desse Estado para que ele possa fazer, por exemplo, esse tipo de análise. Eu diria que no Brasil hoje, se a gente for pensar nesse tipo de análise, nós não temos estrutura suficiente que tenha capacitação para fazer esse tipo de análise. Então, se a gente for pensar assim, né, na realidade concreta, se eu for levar a essa decisão, a esse consequencialismo, a essas consequências práticas sobre todos os interesses, eu não tenho no Brasil Estado suficiente para realizar uma política de consensualidade como deveria, protegendo o bem jurídico. Eu não tenho. E aí é um problema que eu acho que é o apontado pelo professor Rogério, de que a gente acaba, né, adotando o pragmatismo, mas não sabe até que limite isso vai enfraquecer a proteção desse bem jurídico. E aí me veio uma fala agora da Hélida, quando falou em planejamento e capacitação naquele painel anterior, né, dizendo que isso é fundamental, e ela dizendo que o planejamento e essa capacitação é a origem da corrupção no Brasil, né? Não sei se vocês marcaram essa fala dela, mas isso foi bem interessante, porque até para combater a corrupção a gente precisa dessa capacitação, a gente precisa de Estado. Não há prevenção mediante acordo sem punição, né? E aí, então, aproveitando essa última fala do Rodrigo sobre o dano em ré ipsa, envolvendo licitação, o projeto ele desloca o tipo, né, que está hoje no artigo 10, ele desloca ele retira do artigo 10. A ideia é que seja retirada do artigo 10 aquela previsão de fraude à licitação como ato de improbidade que gera dano ao erário. Então, se o projeto for aprovado, eu diria que praticamente essa discussão ela vai se esvanecer. Agora, se for mantido o artigo 10, fraude à licitação, dentro do artigo 10,
aí eu faço um contraponto aqui ao nosso moderador, que também pode também fazer a réplica, no sentido de que, né, quando o artigo 10, ele, na verdade, ele não faz presunção nenhuma, porque de direito, a ausência de licitação significa a ausência de proposta mais vantajosa para o Estado. Não é uma presunção genérica e abstrata, não, é uma presunção imposta pela realidade da ordem jurídica. Se eu não contratei mediante licitação, então de direito, é de direito mesmo. De direito, aquela proposta não é a mais vantajosa para o Estado. E quem tem que provar o contrário não é o poder público. Né? Quem tem que provar o contrário são aqueles envolvidos na celebração desse contrato. Então fica essa provocação, porque também, como nessa situação, na verdade é o ordenamento jurídico que vai, né, criando os instrumentos, e ele vai tentando fazer esse fino equilíbrio entre como você vai protegendo direitos fundamentais e garantias fundamentais dos acusados e como você vai protegendo a probidade, o patrimônio público. Né? A busca desse fino equilíbrio ela é extremamente difícil. Dentro de uma cultura tradicional já era, da lógica do controle e do comando. Dentro de uma visão atual pragmática, ela se torna muito mais complexa e trabalhosa. É importante que se diga que celebrar um acordo é 10 mil vezes pior do que ajuizar uma ação de probidade. Porque aqui o professor Rodrigo, que com certeza chancela essa afirmação, porque ela é muito mais dificultosa, traz muito mais dificuldades do que uma solução fácil. Então, quando a gente passa, né, por essa onda paradigmática de mudança de uma possível cultura, realmente os cuidados aqui muito bem referenciados pelo professor Rogério e também, de outro lado, né, a linha tênue, o fino equilíbrio, na voz de Alice Voronoff, né, o fino equilíbrio de direitos e garantias fundamentais, salta aos olhos. Professor Rodrigo. Claro. Pois não, professor Pimenta, brilhante a sua colocação, como sempre, em tudo que faz. Nós vamos encerrando o nosso painel. Há outras perguntas aqui, mas infelizmente o tempo não nos permite. O professor Rogério também já tem atividades agora. Eu também teria questionamentos a fazer ao professor Rogério, que deixarei outra oportunidade, mas que já brinco, né? Não posso deixar barato, né, professor? Eu sempre quis ser mediador para dizer assim, vai deixar barato? Eu sempre quis fazer essa pergunta para provocar realmente, mas por que o juiz é só em dolo ou fraude e o pobre do administrador, na sua atividade fim, qualquer erro por vezes está levando a utilização? Ele não precisa deixar de fazer essa pergunta. Professor Rogério, uma boa taça de vinho vai me responder isso num outro momento, mas eu quero agradecer imensamente a participação do professor Rogério Gesta Leal, dileto amigo, pela sua brilhante exposição e reflexões aqui lançadas que nos fazem pensar, professor Rogério, e efetivamente nos fazem. Ao meu caríssimo professor José Roberto Pimenta, querido amigo, que é esse gentleman, apesar não, né? Felizmente, por integrar o Ministério Público, mas a sua visão é plural sempre, né? A sua visão é uma visão de conciliar pensamentos, ideias, é um gentleman e é sempre um prazer realmente ouvi-lo, professor Pimenta. Agradeço a nossa querida Thaís, que iniciou os trabalhos conosco esta manhã, mas infelizmente teve um probleminha de conexão, e agradeço a vocês todos que estão aqui participando do nosso painel, que foi uma alegria muito grande estar com todos vocês. E uma grande honra para todos nós estar no dia de hoje refletindo sobre esses temas tão candentes e tão importantes para a nação brasileira. Obrigado a todos, e vamos encerrando aqui o nosso painel.